Mas a pergunta que eu faço, as novilhas vermelhas chegaram em Israel quando? Tem 2 semanas, tem 3 semanas, foi no início do ano, tem 1 mês, tem 2 meses? Ou as novilhas vermelhas já estavam em Israel? O fato é que 5 novilhas vermelhas chegaram em Israel em setembro de 2022. Nós já vamos falar do que são as novilhas, para que elas servem, mas primeiro você precisa se situar no tempo. Em Israel tem 2 instituições que têm se dedicado, desde 1987, têm se dedicado à reconstrução do templo e a encontrar a novilha vermelha mencionada em Números 19. Então, não é que há 2000 anos não se tem uma novilha vermelha. Tem fazendas que se especializaram na produção desse tipo de gado. E Israel tem ido no Texas buscar a novilha perfeita. Então não é que há 2000 anos não nasce uma novilha vermelha, não é isso. Há cerca de 2000 anos não se achou ainda a novilha perfeita, sem mancha, sem defeito, mencionada lá no livro de Números, no capítulo 19, ok? Então, ainda não nasceu, não apareceu a novilha perfeita. Agora, vamos deixar uma coisa clara. Essa novilha vermelha, no aspecto sacrificial, nada tem a ver comigo e com você que somos lavados e remidos pelo sangue do Mashiach. Já aceitamos Jesus como Salvador, reconhecemos que o Messias já veio e estamos esperando a sua segunda vinda. Então, nesse aspecto sacrifício no templo, claro, não tem nada a ver conosco, mas no aspecto escatológico e profético, tem a ver. Na questão do tempo em que estamos vivendo, o tempo em que estamos inseridos. Então, presta atenção nesse detalhe. Essas 5 novilhas chegaram em Israel em setembro de 2022. Foram levadas para Siló, estão ali sendo tratadas, cuidadas e observadas, inspecionadas pelos rabinos. Elas precisam passar por uma inspeção para que se tenha a convicção de que uma delas é a novilha perfeita. Em 2018, nasceu uma novilha vermelha em Israel, mas logo depois ela foi desqualificada, porque apareceu pelo que não era um pelo vermelho. Ela não pode ter um pelo nem branco, nem preto, ela não pode ter defeito, não pode ter sido marcada, nunca pode ter sido usada em trabalho, né? Então, por exemplo, na nossa capa você vê que a novilha tem algo na orelha, então é para indicar, ó, a novilha não é essa, ela não pode ter essa marca, ok? Ela tem que ser sem defeito, pura. Então, ainda não apareceu a novilha perfeita. E desde 1987, as 2 instituições de Israel, uma é Instituto Templo, que tem se dedicado a fabricar, a fazer, com todas as especificações bíblicas, os instrumentos, os utensílios do templo, que antes era do tabernáculo, as vestes sacerdotais, preparando os sacerdotes para a cerimônia, os levitas. Então, desde 1987, o Instituto Templo se dedica a preparar a reconstrução do templo. E a associação Boné Israel, que quer dizer Construindo Israel, tem se dedicado a importar novilhas vermelhas do Texas. Isso já vai, se eu estou falando de 1987,
Estamos falando de aproximadamente 37 anos, ok? Então Israel está empenhado nisso há cerca de 37 anos, para que por meio desse sacrifício da novilha vermelha seja possível retomar os rituais no templo e o acesso das pessoas, porque segundo prescrito lá em Números, quem fosse impuro não poderia acessar o templo, então teria que passar por um ritual de purificação que só é feito através das cinzas da novilha vermelha, misturada à água viva, à água corrente, não pode ser água de cisterna, água de poço, tem que ser uma água corrente, misturar nessas cinzas para que esse ser humano, essa pessoa, seja considerada pura para ter acesso ao templo, ok? Então, chegaram a cogitar que a novilha seria sacrificada nessa Páscoa agora, vimos que não aconteceu. E aí depois eu vou botar na descrição os sites, né, onde você pode buscar essas informações, ok? Mas o fato é que a novilha vermelha, o surgimento, ou achando essa novilha vermelha perfeita, descrita, mencionada, ordenada lá em Números 19, já isso está associado à construção do terceiro templo, ou à reconstrução do terceiro templo. Então, o que está faltando hoje? Falei aqui, desde 1987, o Instituto Templo de Israel, em Israel, já está preparando tudo para o templo. E já tem tudo preparado. Hoje, o que falta para a reconstrução, para começar a reconstrução? Só falta uma coisa, o acordo de paz. Esse é o nosso relógio, essa é a nossa contagem. Quando ouvirmos falar que está acontecendo o acordo de paz, que não é o de 2020, que foi intermediado pelo Trump, o acordo de 2020, chamado Acordos de Abraão, foi entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. Então, só que esse acordo de paz que estamos falando é um acordo de paz que vai permitir que o terceiro templo comece a ser construído onde hoje é a mesquita. Nós estamos falando do Domo da Rocha e da mesquita, ok? Que são os dois lugares mais sagrados do Islã. Então, é necessário haver esse acordo de paz primeiro, para que todo o restante comece a se desencadear. Então, onde começa a nossa contagem regressiva dos 7 anos? Reconstrução do templo através do acordo de paz. Então, hoje eu preciso estar atento em quê? Quem é que está aparecendo, quem está surgindo para promover esse acordo de paz? Então, vamos lá. Então, a novilha vermelha, ela precisa ser qualificada para o sacrifício, porque sem esse sacrifício ninguém vai ao templo. Então, por isso, todo esse envolvimento, como Israel está muito na expectativa hoje, sim, existe uma expectativa, tudo pronto para o templo. Então, eles estão em busca dessa novilha perfeita. Agora é tempo da novilha perfeita aparecer? Como já falei, não tem a ver conosco. Tem a ver principalmente com os judeus ortodoxos e ultra-ortodoxos que estão ainda esperando a vinda do Messias, a primeira vinda, ok? E para que essa primeira vinda, na concepção deles, aconteça, o ponto de partida é acordo de paz, beleza? Então, o Monte do Templo atualmente é ocupado pela mesquita de Al-Aqsa e pelo Domo da Rocha, dois dos lugares mais sagrados para o Islã. Ok? Como falamos já, em 2020, entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, foi celebrado o acordo de paz conhecido como Acordo de Abraão.
Então, isso é um indício de que pode haver o acordo? Sim, claro. E Israel está somente esperando esse acordo para começar a reconstruir o terceiro templo. Ok? Tem tudo pronto para começar a reconstrução do templo. Utensílio, instrumento, veste sacerdotal, levitas sendo treinados para sacrificar a novilha vermelha, como tirar a pele, como queimar, como colher o sangue. Agora, está faltando a novilha perfeita, porque os utensílios, o sacerdote, as pessoas, elas precisam passar por um ritual de purificação. Mas, para que tudo isso seja possível, segundo as profecias, principalmente do profeta Daniel, é imprescindível que primeiro haja esse acordo de paz. E Israel está nessa expectativa, nessa esperança. Daí todo esse empenho em achar ou produzir a novilha vermelha. Porque, volto a repetir, para o terceiro templo começar a ser construído, terá que haver primeiro tratado de paz entre árabes e judeus. Então vai surgir alguém para promover a paz. Aí vai ser permitido iniciar a construção do terceiro templo. Essa pessoa vai trazer muita coisa boa entre Israel e os árabes. E depois ele vai conseguir que o terceiro templo comece a ser construído. Ok? Mas Deus, por misericórdia, está estendendo o tempo para que ainda haja tempo de muitos serem salvos. Então, a novilha vermelha, como já falei, não tem nada a ver conosco, porque todo esse ritual de purificação e sacrifício, Jesus já cumpriu. Ok? Se você pega e traça um paralelo entre Hebreus capítulo 9, capítulo 10, capítulo 13 e Números 19, você vai ver que o que está prescrito em número 19, Hebreus diz que Jesus cumpriu. Eu vou pegar alguns versículos aqui para a gente se centrar nisso aí, ok? Números 19 traz todo o ritual de sacrifício e purificação feito através das cinzas da novilha vermelha, onde deveria ser adicionado água viva, água corrente, e essa água ela era aspergida sobre os impuros. O texto de Número diz que essa pessoa era considerada impura por 7 dias. No terceiro dia, se aspergia essa água da purificação, ok? E também no 7º dia. Então, essa água que se aspergia no 7º dia era considerado como o dia da redenção. Era uma remissão feita com cinza e água. Cinza da novilha e água. Então, no 7º dia, a pessoa era considerada totalmente pura. Ou seja, o 7º dia fala de redenção. Está redimido e apto para voltar à sua vida no meio do arraial. E aí, Hebreus 9:12 nos fala que Jesus fez a redenção eterna. Depois você lê lá. Hebreus 9:13 vai falar, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, aí o 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, ou seja, sem defeito, puro, ok? Como se pede que seja a novilha. Então, quanto mais esse sangue de Cristo, que se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas. Por quê? Quem era considerado impuro? Quem tocasse em morto. Quem tocasse em morto era considerado impuro. Uma das causas de impureza era ter contato, tocar no morto, estar numa casa ou numa sala, num local onde tivesse um morto. Aí era considerado impuro por 7 dias, tinha que passar por esse ritual de purificação. E aí o sangue de Jesus, por isso que Paulo fala isso, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo.
Então é para você ver o paralelo entre Números 19 e esses textos de Hebreus, depois você lê com calma. Números 19 fala que essa novilha vermelha tinha que ser sacrificada fora do arraial, em frente ao tabernáculo e depois em frente ao templo. Hebreus 13, 12 vai falar que Jesus foi morto e padeceu fora da porta. Diz assim: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então, se o sangue de uma novilha vermelha misturada com água pura, água corrente, purificava pecado, quanto mais o sangue de Cristo, ok? E aí a gente tem aqui João 19, 34, que fala da crucificação. No momento em que o soldado enfia a lança, o texto vai dizer que saiu sangue e água. Tem toda uma explicação médica para isso, tem todo um contexto que a medicina diz o que pode ter acontecido, mas eu particularmente entendo que não pode ser coincidência haver um ritual de purificação com água e Jesus, na hora que está sendo sacrificado, o Cordeiro Imaculado na cruz, sai água. Então, para o judeu que estava ali, estava entendendo o que estava acontecendo. Todo esse ritual de purificação estava cessando, acabando ali em Jesus. Não é, presta atenção, não é que toda a lei está sendo abolida. A lei do sacrifício está sendo cumprida, beleza? Mas isso é um assunto para outro tema, não agora. Ok? Jesus cumpriu ali a lei do sacrifício. Maravilha? Agora, a novilha vermelha não tem a ver com a gente no contexto purificação e remissão, mas ela tem a ver no contexto escatológico e profético. Ok? Então, principalmente quanto a essa construção do terceiro templo. Isso tem a ver com o mundo, né? Para quem crê nas profecias bíblicas, a novilha vermelha tem um significado muito forte, porque os judeus ortodoxos e ultra-ortodoxos, como já falei, estão aguardando a novilha vermelha para poder fazer todo esse ritual de purificação para retomarem o sacrifício no templo. Embora exista uma corrente teológica que diga que não vai haver a reconstrução do terceiro templo, onde se defende que o templo somos nós. Mas nós não podemos esquecer das profecias bíblicas. Daniel, o próprio Jesus fez menção a isso, ok? Então a gente precisa entender. Se eu entendo, né, que o que está em 2 Timóteo 3,16, que vai dizer que as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito de Deus, então eu preciso levar em consideração que tudo que está escrito, além de ter a inspiração de Deus, precisa ser cumprido. Ok? Então não estou aqui entrando no mérito que está certo, está errado, não. Estou abordando o tema à luz das profecias bíblicas. Ok? E a profecia, ela é atemporal. Ela foi para aquele tempo e ela se estende aos nossos dias, ok? Então essa palavra, ela não muda. Se ela é inspirada por Deus, pode mudar costume, pode mudar tradição, pode mudar época, pode mudar tempo, mas a palavra não muda. Então, para quem defende a ideia de que não haverá terceiro templo, precisamos entender que o terceiro templo não tem a ver conosco, que já aceitamos o Messias, e sim com aqueles que estão esperando a sua segunda vinda. Ok? Lembra de uma coisa, parte de Israel ainda está com os olhos vendados para favorecer os gentios, mas eles terão seus olhos abertos. Romanos 11, Paulo fala, digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Ele mesmo responde, de modo nenhum. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Então, quando chega lá no verso 25 de Romanos 11, depois você lê com calma, vai dizer, porque não quero, irmãos, Paulo falando, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte
sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Verso 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então o verso 25 diz: o endurecimento veio em parte sobre Israel. Parte de Israel permanece endurecida, não aceita o Messias. Então essas coisas precisam se cumprir, as profecias de Daniel, o que Jesus falou em Mateus 24, precisa acontecer para que essa parte que não é messiânica em Israel tenha os seus olhos abertos, ok? Então vamos lá. O que vai marcar, né? Em que momento profético nós estamos? Deixa eu correr aqui para não ficar muito longo o vídeo. Em que momento profético nós estamos? No meu entender, e também algumas pessoas compactuam desse pensamento. Pessoal, falando aqui, não estou dizendo quem está certo e quem está errado. Estou pegando a Bíblia e lendo os textos bíblicos para a gente poder pensar, ok? Você também não tem que engolir o que eu estou falando, não. Pensa, analisa o que está sendo dito aqui. Em que momento profético nós estamos? No meu entendimento, estamos no princípio das dores, ok? O terceiro templo precisa ser construído para o cumprimento das profecias bíblicas, sim. E o que vai marcar o início da construção do terceiro templo? O acordo de paz. O nosso cronômetro, ele começa a contagem regressiva dos 7 anos quando acontecer o acordo de paz. Isso vai ser uma evidência da aparição do anticristo. E com isso a construção do terceiro templo começa. E aí começamos essa contagem regressiva dos 7 anos. 3 anos e meio vai ser céu na terra. Mas quando chegar a metade dos 7 anos, esse acordo de paz é rompido e o anticristo se apresenta verdadeiramente com a sua real personalidade e propósito, que é assumir o lugar de Deus no Monte Santo. Então, a primeira coisa que ele vai cessar é o sacrifício no templo. Por isso, os judeus ortodoxos estão nesse empenho da novilha vermelha, reconstruir o templo. É necessário que isso aconteça para cumprir a profecia de Daniel. Porque esse cara, depois de promover toda essa paz, a primeira coisa que ele vai fazer é cessar o sacrifício. Ok? Daniel 9 e Mateus 24. Ok? O anticristo vai fazer abominações dentro do templo. Ele vai fazer como Antíoco Epifânio, profanar o templo, ok? Então, alguns defendem que essas profecias já aconteceram, mas nenhum desses acontecimentos históricos, tanto a profanação do templo com o Antíoco Epifânio, quanto a destruição do templo de Jerusalém, nenhum desses acontecimentos tem o detalhe de que alguém sentou no templo assumindo o lugar de Deus e exigindo adoração. Quem exigiu adoração a uma imagem sua foi Nabucodonosor, mas Nabucodonosor fez isso na Babilônia, não foi no templo em Jerusalém, ok? Vamos entender os fatos narrados para a gente saber o momento que Daniel está se referindo. Então, anos 70 depois de Cristo, destruição completa do templo. Quem sentou no templo? Ninguém, o templo foi destruído. Profanação do templo com o Antíoco Epifânio. Quem sentou no templo? Ninguém, porque os sacerdotes, os macabeus, se revoltaram e retomaram o templo. Por isso tem-se a celebração de Hanukkah, ok? Que é exatamente a retomada e a rededicação do templo de Jerusalém. Então ninguém se assentou no templo, mas Daniel diz que vai chegar um tempo em que alguém vai mandar cessar o sacrifício, vai exigir adoração, vai se sentar no lugar santo
querendo ser Deus e se fazendo de Deus, ok? Então é necessário que isso aconteça, o que Jesus falou em Mateus 24. Jesus fala assim em Mateus 24, quando vires, olha a expressão, apontando para futuro. Então não pode ter sido no tempo de Antíoco, né? Epifânio. Quando vires, falando para os discípulos. Então essa expressão já descarta, ok? E também podemos descartar a destruição no templo no ano 70, porque se você pega o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses, você vai ver que esse cara vai se assentar no lugar santo, querendo ser Deus, ok? Então Daniel 9 e Daniel 12, Mateus 24 e 2 Tessalonicenses, nós podemos traçar um paralelo, tá? Vamos lá, Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Olha bem, está. Jesus falando, Mateus 24, 15. Quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quando virdes, Jesus está falando, vocês vão ver, a abominação da desolação está, ou seja, é algo que Jesus está dizendo, ele está, ele vai estar, ok? No lugar santo, quem lê entenda, quem lê o quê? Quem lê Daniel, não é isso? Jesus faz menção de Daniel, ok? Então Jesus está falando, quando virdes que a abominação está assentado, ele vai ser visto assentado no templo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo está falando da volta de Jesus, e aí no verso 3 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 3, Paulo fala assim, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, não será o quê? A volta de Jesus, não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então esse homem tem que se manifestar, tem que se apresentar. Ah, o espírito do anticristo. Sim, o espírito já está operando, mas personificado ainda não. Ele vai se personificar, é o que eu entendo que Paulo está dizendo, ok? Não é simplesmente um espírito que está atuando. Jesus falou, quando vires, então é algo físico, a visão, ok? E Paulo diz, sem que antes se manifeste o homem do pecado. Aí verso 4, o qual se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Lembra que ele vai cessar o sacrifício? De sorte que se assentará. Assentará. Paulo está fazendo essa afirmação. Ele vai se assentar como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E aí depois, Daniel 9, se você ler todo o capítulo, eu não vou ler aqui tudo, porque é bom você buscar, né? Só que tem aqui Daniel 12, verso 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Quem era o povo de Daniel? Judeus. Então essa palavra está sendo liberada para Daniel em relação ao povo dele, ok? Ah, mas isso aí já se cumpriu. Em nenhum momento das Escrituras em que se atribuem que essa profecia já se cumpriu, você vê alguém em pessoa se assentando no templo e se denominando Deus. Quem fez isso foi Nabucodonosor, mas fez na Babilônia. Volto a repetir, não fez no templo em Jerusalém. Ok? Qual é o lugar considerado lugar santo? Templo de Jerusalém. Ok? E aí continua Daniel falando, se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, igual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo.
mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Não vou ter tempo de explicar isso, mas leia, vou pegar o que Jesus falou. Quando o homem da abominação, quando vides, como de quem falou o profeta Daniel, aí Jesus fala assim, quem lê, entenda. Então vamos ler? Vamos ler. Pega depois Daniel, capítulo 9, capítulo 12, capítulo 10 e vai lendo. Verso 2 de Daniel 12. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Jesus está falando... Daniel está profetizando o que aqui? Lê lá. Daniel capítulo 12, verso 1 e verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, não está se falando de um acontecimento naquele tempo, está se falando de ressurreição, de mortos. Ok? Daniel 12, 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso eu disse, Senhor, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras... Estou em Daniel 12, verso 9, 10 e 11. Depois você lê, tá? Vou direto para o verso 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, pega esse verso 11 de Daniel 12 e faz um paralelo com Mateus 24, 15, senão são as palavras que Jesus está usando, ok? E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. E por aí vai. Então, pegando as palavras de Jesus, né? Pegando o que Daniel profetizou, pegando o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, eu entendo que o terceiro templo tem que ser construído para a abominação desoladora se assentar no lugar santo e logo depois ser destruído. Esse é o ponto. Então, de tudo isso que eu falei, fique atento para o acordo de paz. Esse é o marco. Enquanto não houver acordo de paz, não tem sacrifício de novilha. Já tentaram fazer, mas os próprios líderes de Israel não deixaram, porque não é o tempo. Então, meu irmão, examina esses textos aí, lê esses textos que eu te mencionei, depois vai na descrição e lê os sites que eu vou colocar lá, para que você tenha clareza quanto a essa não aparição, mas essa chegada das novilhas vermelhas em Israel, que elas chegaram em 2022, setembro de 2022. Espero que isso tenha te ajudado a pensar, a raciocinar e ampliar o seu conhecimento. Então eu encerro aqui fazendo a oração que Paulo fez sobre a igreja de Éfeso, Efésios capítulo 1, a partir do verso 16, não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, para que saibamos qual é a real esperança do chamado que ele nos fez. Deus te abençoe.